O final de Homem-Aranha Um Novo Dia deixou muito mais perguntas do que respostas, mano. Porque o que aconteceu de verdade com o Hulk depois da luta? Porque o Peter conseguiu interromper a transformação dele apenas dizendo o próprio nome. E a MJ lembrou do Peter Parker ou não? E como é que o Peter consegue pagar suas contas vivendo como Homem-Aranha em tempo integral? Hoje eu vou tentar responder todas essas perguntas e separar o que o filme explicou e o que ficou meio sem sentido e mostrar quais são as maiores lacunas de Homem-Aranha Um Novo Dia. Fala galera, eu sou o Marlon e hoje a gente vai destrinchar o final do Homem-Aranha Um Novo Dia completamente. Primeiro, o que aconteceu com o Hulk? Bom, vamos começar pelo Hulk, né galera, porque essa é uma das maiores lacunas do filme. Durante a luta, o Peter consegue interromper a transformação do Hulk simplesmente dizendo o próprio nome, Peter Parker. E aí fica a pergunta, né, por que isso funcionou? O Hulk ouviu o nome, pareceu reconhecer o Peter e de repente se sentiu vulnerável. Ele simplesmente aceitou cair daquela altura para interromper a transformação. Só que o filme nunca explicou o que realmente aconteceu naquele momento. O Hulk se lembrou do Peter Parker? Ou foi o Bruce Banner que reconheceu aquele nome? O Hulk sentiu, tipo, alguma conexão emocional que nem ele mesmo conseguiu entender? Porque, tipo assim, se o Hulk realmente lembrou do Peter, a cena funciona como uma consequência direta do feitiço. Mas se ele não lembra, fica ainda mais estranho o fato do nome Peter ter sido suficiente para fazer ele desistir da luta. E a situação fica ainda mais confusa quando o Bruce Banner acorda. Ele não demonstra nenhum sinal claro de que ele se lembra do Peter. Ele não pergunta quem ele é, não comenta nada sobre aquela luta, não parece reconhecer a identidade do Homem-Aranha. A única preocupação dele é saber se ele machucou alguém, o que faz sentido até, mas se você pensar comigo, Bruce ou Hulk ainda lembram do Peter Parker e por isso não aparece depois? Mas no fim das contas, se eles não lembram, por que o nome Peter foi capaz de parar o Hulk? Essa é uma lacuna enorme no filme, galera. A cena claramente quer sugerir que existe alguma conexão entre os dois, mas não explica literalmente qual é. O Bruce sobreviveu, mas a relação entre ele e o Hulk parece que tá mais instável do que nunca. William Mazur está vivo? A segunda grande pergunta envolve William Mazur. O filme nunca mostrou claramente o destino dele, né? Nós não vimos uma prisão, um julgamento, uma cena confirmando que ele morreu. E isso, galera, dificilmente parece um acidente, tá? Porque William Mazur estava ligado aos experimentos ilegais envolvendo Sarah e Jean Grey. E ele também tinha influência suficiente para esconder crimes e manipular as instituições. E por isso existem duas possibilidades que eu analisei. A primeira é que ele tenha sido preso e esteja respondendo criminalmente pelos experimentos. E a segunda é que ele tenha usado a sua influência política para escapar e continuar operando ali nos bastidores. Nos quadrinhos, por exemplo, William Mazur ele possui conexões com grupos extremistas anti-mutantes e com projetos envolvendo sentinelas. E se o MCU quiser transformar os mutantes em uma questão política, como é nos quadrinhos, ele seria um vilão perfeito para esse papel e não precisaria lutar pessoalmente contra o Homem-Aranha. Bastaria ele controlar informações, financiar os experimentos e transformar os mutantes em uma ameaça pública. Então, a teoria mais forte é que William Mazur continua vivo e pode retornar como uma ameaça maior em outro filme, e o filme deixou essa porta aberta bem de propósito. Quem construiu a armadura do Escorpião? A armadura do Escorpião também não recebeu uma explicação completa. Nós sabemos que o Mac Garden já tinha ligações com criminosos interessados em tecnologia avançada lá desde De Volta ao Lar. Naquela época ele queria comprar armas alienígenas e equipamentos derivados da tecnologia lá dos Vingadores. Agora ele aparece usando uma armadura muito mais sofisticada. A teoria mais óbvia envolve o Phineas Mason, né? Ou Phineas Mason, não sei como dizer isso exatamente. Mais conhecido como o Consertador. E ele já era responsável por modificar armas alienígenas e transformar a tecnologia roubada em equipamentos para os criminosos. Então se alguém podia construir a armadura do Escorpião, seria ele. Mas também existe uma outra possibilidade de que essa armadura teria sido criada de tecnologia desviada da própria controle de danos. A organização passou anos recolhendo, né, armas alienígenas, equipamentos dos Vingadores, restos de batalhas envolvendo os heróis, e se parte desse material tivesse sido roubado, isso explicaria por que a armadura do Escorpião é tão avançada. E o filme não confirma também quem construiu o equipamento, e aí que tá uma brecha, né galera? O Escorpião ele pode voltar bem mais perigoso num futuro filme do Homem-Aranha, e eu acho que também seria legal ele voltar até ali talvez como um líder, né, ou que seja uma peça fundamental, quem sabe, do próximo sexteto sinistro do MCU. O que aconteceu com o namorado da MJ? Agora galera, vamos falar de um personagem que praticamente desapareceu durante todos os momentos, mas ele é bem importante pro filme, não ele em si, mas o que ele traz pro filme. Porque basicamente ele é um personagem que é apenas uma forma de mostrar que a MJ seguiu em frente depois de esquecer o Peter, mas a interação entre a MJ e o Peter é muito mais confusa do que deveria ser. Em alguns momentos parece que ela se lembra dele, em outros parece que ela não lembra absolutamente de nada. Ela sente que conhece o Peter, reage a isso, mas ao mesmo tempo ela demonstra a segurança sobre aquilo que ela tá sentindo é inválida, ela não tem certeza. E é como se ela tivesse recuperado alguma coisa, mas não conseguisse confiar na própria instituição, na própria memória. E esse é justamente o problema. O filme não
deixa claro se a MJ lembrou do Peter Parker ou se ela tá apenas sentindo uma conexão que não consegue explicar. A ideia poderia ser até interessante, mas precisava de uma explicação um pouco melhor, porque deixar essa dúvida completamente em aberto não torna a relação mais misteriosa, na verdade torna a história confusa. O filme também não explica o que vai acontecer com o relacionamento dela. O mais provável é que essa relação esteja chegando ao fim, porque mesmo sem lembrar conscientemente do Peter, a MJ ainda demonstra uma conexão meio que emocional muito forte com ele. Mas o roteiro precisava dizer isso mais claramente, né, se ela lembrou ou não. Quem ainda se lembra do Peter Parker? Bom, galera, essa é uma das perguntas mais importantes do filme, porque depois do feitiço, praticamente todo mundo deveria ter esquecido o Peter Parker sendo o Homem-Aranha. Mas agora existem algumas exceções. O Bruce Banner descobriu a identidade do Peter durante a luta, embora o filme não deixe claro se ele mantém essa memória depois. A Jean Grey invade a mente do Peter e vê as suas memórias, incluindo a morte da tia May. Portanto, ela sabe exatamente quem ele é. A MJ parece sentir, né, de alguma coisa familiar em relação a ele, mas o filme também não confirmou claramente se ela recuperou sua memória. Agora o Ned, a situação é bem diferente, porque no final o Peter e ele repetem aquele aperto de mão, né, que os dois faziam, aquele toquinho clássico. No começo parecia que o Ned estava só reagindo ali a uma memória muscular, mas a expressão dele deixa claro que aquilo é muito mais do que uma lembrança vaga. E quando ele olha pro Peter e diz o nome dele, a cena passa a impressão de que o Ned se lembrou de tudo, não só pelo nome, né, parece que ele se lembrou da amizade, das aventuras, dos perigos, de tudo que os dois viveram juntos. E isso é muito importante, porque o Peter passou muito tempo completamente sozinho, e agora aos poucos os círculos de pessoas que conhecem ele, a sua verdadeira identidade, começa a se construir. Mas a grande diferença aqui é que enquanto o caso da MJ continua confuso, o filme praticamente confirmou que o Ned recuperou as memórias do Peter completamente. E isso torna tudo ainda muito mais caótico na visão de quem tá vendo o filme. Mas vamos concordar também que o finalzinho ali foi bem épico com essa lembrança do Ned, eu gostei bastante. Pra onde foi a Jean Grey? Depois de enfrentar o Peter, o Hulk, o controle de danos, a Jean Grey simplesmente desaparece. Ela não é presa definitivamente e também não é derrotada de verdade, né? Ela apenas aparece deixando a cidade. E o filme não explica pra onde ela foi, quem que tá ajudando o personagem, qual é o próximo objetivo dela. E essa falta de resposta pesa ainda mais, porque a Jean funciona como a grande ameaça do filme. A motivação dela é basicamente recuperar a irmã depois que é capturada. Só que depois disso, a Jean passa a agir como se ela quisesse destruir todo mundo. E esse é o problema, né? A motivação fica muito vaga. A gente entende que ela tá traumatizada e que quer proteger a irmã, mas o filme não desenvolveu isso o suficiente para justificar todas as decisões dela. E o grande vilão precisava de uma motivação talvez um pouco mais forte, né, galera? Porque não basta dizer que ela quer matar todo mundo porque capturaram a irmã dela. Era necessário mostrar melhor a relação entre as duas, né? O que a Jean perdeu e por que ela acredita que destruir todo mundo é a única solução. E ainda existe uma questão envolvendo os poderes, porque nos quadrinhos a irmã da Jean Grey, ela não é conhecida por possuir poderes da mesma forma. Porém, no filme ela desperta suas habilidades mais rapidamente e demonstra até mais controle do que a própria Jean Grey. E isso cria uma contradição bem interessante, né? A Jean é apressada como personagem mais poderosa e a irmã aparece para compreender melhor os próprios poderes. Além disso, o filme mostra a Jean saltando de mente em mente de uma maneira muito específica. A Jean possui sim habilidades telepáticas e consegue entrar na mente das pessoas, mas a forma como o filme apresentou esse poder parece ter sido quase uma nova interpretação, porque ela não apenas lê os pensamentos, ela se desloca entre diferentes consciências mantendo a dela. E isso podia ser explicado como uma evolução dos poderes dela, mas o roteiro não explica. E no final a Jean aparece sem uma conclusão real, sem uma resolução para o conflito com a irmã e sem uma explicação sobre o próximo passo dela. Como o Peter Parker paga suas contas? Bom, galera, agora vamos falar de uma pergunta que parece bem pequena, mas ela é muito importante na lore do Homem-Aranha. Como que o Peter Parker paga suas contas? Ele não tá estudando, não tem um emprego tradicional, ele tá só vivendo em tempo integral como o Homem-Aranha. Mas o filme também não mostra o Peter trabalhando. Isso é estranho porque o trabalho sempre foi parte muito importante da vida do personagem. O Peter do Tobey Maguire trabalhava como entregador de pizza, e o Peter dos quadrinhos ele trabalha como fotógrafo, e o Peter do Andrew Garfield também tinha as suas próprias dificuldades financeiras. E esses empregos eles mostram que ele precisa equilibrar a vida pessoal com a responsabilidade de ser o Homem-Aranha. E um novo dia parece que simplesmente esqueceu que ele precisa ter dinheiro para sobreviver, mano. Construir o equipamento e manter a vida dele funcionando. Uma teoria possível talvez é que o Peter tem algum tipo de fundo deixado pelo Tony Stark, né? Talvez o Tony tenha deixado alguma herança, alguma conta com financiamento ligado à indústria Stark para poder ajudar o Peter. Isso explicaria como é que ele consegue manter toda aquela tecnologia ali com o IA que ele tem integrado na casa dele, até na máscara, para poder manter tudo isso, né, com dinheiro. Mas na minha humilde opinião, o filme precisava apresentar isso melhor, porque mostrar o Peter lutando para pagar o aluguel, procurando emprego ou tentando conciliar uma profissão com o heroísmo dele deixaria a vida muito mais interessante.
gigante. Faltou um pouquinho desse elemento, né, galera? Mas o Homem-Aranha pode salvar Nova York, o Peter Parker ainda vai precisar pagar suas contas no final do mês. Mas assim, é só uma observação rasa minha aqui, porque isso, obviamente, acho que não afeta o contexto geral do filme. Qual é o Homem-Aranha da cena pós-créditos? E bom, galera, agora chegamos à maior pergunta de todas. Na cena pós-créditos, o Ned, ele apresentou lá no meio do filme seu aplicativo de rastreamento do Homem-Aranha. O sistema, no final, ele começa monitorando a cidade, mas depois o mapa vai se afastando cada vez mais para deixar apenas Nova York, passa pelo planeta, chega numa localização no espaço. E o aplicativo encontrou um Homem-Aranha fora da Terra. A teoria mais provável é que possa ser o próprio Peter do Tom Holland, talvez sendo puxado para uma outra crise multiversal ligada aos Vingadores Doomsday, ou outra possibilidade é que ele esteja em uma realidade diferente depois de uma incursão. Algumas teorias e alguns fãs, inclusive eu, acreditam que possa ser o Homem-Aranha do Tobey Maguire. E eu vou explicar por quê. Porque essa teoria é a que parece ser mais insana, porque muitos vazamentos que tivemos até agora de Doomsday indicam que o começo do filme de Vingadores Doomsday vai começar com uma incursão acontecendo no universo do Tobey Maguire, e nesse universo seriam mandados Deadpool e Wolverine para parar aquela incursão, e haveria uma luta épica entre Wolverine e Spider-Man lá do Tobey Maguire. Então assim, essa cena pós-créditos acredito eu que faça uma ligação direta com o início de Vingadores Doomsday, porque claramente ali mostrando um outro Homem-Aranha de um outro universo, pode ser claramente o Tobey Maguire, porque muitos vazamentos indicam isso, e geralmente esses vazamentos, cara, é dificilmente acertar, ainda mais agora que temos uma conexão dessa no final do filme. Então assim, podemos dizer que a relação disso tudo é muito óbvia. E bom, galera, o Homem-Aranha é um novo dia e encerra sua história respondendo algumas perguntas, mas criando muitas outras. A cena do Hulk não explica mesmo, porque o Peter interrompeu a transformação dele só dizendo o seu nome. William Mazer pode estar vivo, pode dar origem à armadura do Escorpião, pode ser um mistério ainda tudo isso. A relação entre o Peter e a MJ ficou muito confusa, enquanto o Ned parece ter recuperado todas as memórias e a Jean Grey desaparecendo sem uma conclusão real. E qual seria a motivação dela de agora em diante? Temos muitas contradições envolvendo esse roteiro, mas ainda vamos ter muito mais de Homem-Aranha no MCU, isso eu posso te garantir. Tudo isso mostra que o filme não apenas foi uma aventura do Peter Parker, ele também foi uma preparação para o futuro do MCU. Mas algumas dessas perguntas parecem ganchos meio que intencionais, enquanto outras simplesmente parecem lacunas mesmo de furo de roteiro que podia ter sido explicado melhor. Agora eu quero saber a opinião de vocês, galera. O Hulk realmente se lembrou do Peter Parker? E a MJ recuperou as memórias ou tá só sentindo uma bela conexãozinha ali e ela tá confusa? Tá esquisito isso aí, mano. Comenta aqui embaixo porque eu quero ler todas as teorias de vocês agora enquanto eu postei esse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo, me seguir aqui nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela. Valeu, até o próximo vídeo e eu fui!